Amigas e amigos, olho por olho e o mundo acabará cego. A frase atribuída ao pacifista Gandhi é uma boa referência para a gente compreender essa escalada de violência, inclusive verbal, que se instalou no Brasil com as chacinas praticadas aí no sistema penitenciário brasileiro. Teve a declaração do ex-secretário da Juventude do governo golpista do Michel Temer, o tal do Bruno Júlio, pedindo mais chacinas, e teve também a declaração do governador do Amazonas, José Melo, dizendo que não há santos entre os mortos e os presidiários. De fato, não há santos entre eles, são bandidos. Agora também não há santos entre a turma do José Melo. Não há santos entre os golpistas. Eles se utilizaram da violência, sim, para praticar o golpe. A violência tem um espectro muito grande, não é só a violência física que conta, a violência da mentira, da manipulação ideológica, das manobras políticas com o sentido de roubar o povo. Se utilizaram, roubaram os direitos do povo, se utilizaram aí da política do ódio, implantaram a política do ódio, empestearam a atmosfera brasileira com a política do ódio, desde que começaram a levantar aquela farsa do mensalão, que atingiu aquele pico em 2005, quando tentaram derrubar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não tiveram forças para isso, mas foram acumulando forças, foram alimentando essa onda, que foi se agigantando até chegar ao pico desta onda, que foram essas manifestações gigantescas, manifestações de massas, que levou aí milhões de pessoas às ruas para defender a política do ódio, para defender a ideologia da violência, para pregar a homofobia, o machismo, para pregar o racismo, a intolerância política, a intolerância religiosa, enfim, a política do ódio, resumindo, para defender e fazer com que a política do ódio tivesse consequência, e acabaram chegando ao processo da fraude do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff e consumando o golpe. Depois do golpe veio também o programa do golpe, que foi a PEC 55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política e muitas outras coisas mais que vêm por aí. A política do ódio, a ideologia da violência tem um sentido de classe. Esta ideologia está impregnada na alma, na carne da elite brasileira, da direita brasileira. A ideologia do escravagismo foi assim que eles mantiveram mais de 300 anos, quase 400 anos de regime escravagista no Brasil. A direita brasileira, a elite brasileira se formou assim, com esta ideologia, a ideologia da violência. Não à toa o Brasil foi o último país ocidental a abolir o regime escravagista, trouxe esse regime até as barbas do século XXI, uma mancha aí na civilidade, na civilização, na história do Brasil, que está nas costas dessa elite brasileira. Isso ainda está na sua alma, conforme eu disse, está impregnada. É assim que eles veem as coisas, das classes intermediárias para cima, eles pensam exatamente assim, é assim que eles mantêm os seus privilégios, é assim que eles mantêm aí o seu poder, o seu domínio, com a sua mídia, com o aparelho burocrático do Estado sob controle, se utilizando inclusive de religiões farisaicas, hipócritas, essas igrejas fundamentalistas de direita que pregam essa ideologia aí para seus rebanhos, para os seus currais, que eles mantêm sob o seu cabresto. É assim que eles se mantêm, é assim que, enfim, que eles fazem o seu regime, o seu sistema, a sua dominação prevalecer. Ademais, é um comportamento do capitalismo também, conforme eu disse aqui em outra ocasião, o capitalismo não é o regime do povo, é o regime dos capitalistas. O povo tem um outro papel nesse regime, é o papel de servir tão somente aos donos do sistema, aos donos do regime, aos donos do capital. Quem não submeter, como era na época do escravagismo, quem não submeter certamente paga o preço. Essa população carcerária é exatamente isso. Está pagando preço por ter tomado outros caminhos, por ter caminhado na marginalidade. É assim que eles veem as coisas. Para eles eliminar aí uma grande quantidade deles não faz a menor diferença.
né? Tem aí um povaréu, podemos dizer assim, né? Uma grande quantidade de gente do povo para substituir essa turma que eventualmente eles eliminem. É o regime das guerras, é o regime dos conflitos, né? Se a gente pegar a quantidade de mortos aí só no século XX, que foi o auge aí do capitalismo, né? A gente pode ter a dimensão do que significa essa ideologia da violência, né? Essa política do ódio, né? Que eles implantam, que eles disseminam, né? Como a gente está vendo aí agora, nós estamos vendo lá com as guerras no Oriente Médio, a intolerância, essa pregação, aí vem de todas as formas, né? Vem aí pela mídia, né? Pelo cinema, que ali são povos bárbaros que não compreenderam a democracia, né? Os direitos humanos, né? Que não se civilizaram, né? Porque para essa turma a civilidade, eles entendem assim, né? A civilidade para eles é ter dinheiro, poder, armas, né? Essa arrogância, né? É assim que eles veem as coisas, né? E aqui no Brasil isso é um tipo de ideologia, né, que pega muito bem, porque nós temos aqui um sistema absolutamente impermeável, um sistema de difusão ideológica impermeável, né? Um monopólio da mídia. É um monopólio aí que não permite que outras ideias democráticas, progressistas ganhem dimensões, né, que se propaguem, né, que o povo tome conhecimento realmente do que é a democracia, do que é a civilidade, do que é ser civilizado, do que é ser tolerante, do que é ser democrata, do que é ser um cidadão, no sentido aí das convenções, né, que se estabeleceram, da Constituição brasileira, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse conceito que é mais ligado ao ser humano, né, que vai na alma do que é você ser civilizado, de você ter cultura, ter conhecimento científico, ter consciência de si mesmo, ter consciência do que é uma sociedade, de como ela deve ser civilizada, de como ela deve se civilizar. Essa que é a questão, o ponto que a gente precisa refletir sobre ele para a gente entender qual é a diferença que existe entre os pensamentos, né, entre as concepções de sociedade, entre o que é ser de esquerda, progressista, civilizado, né, ser uma pessoa que procura compreender a sociedade nas suas complexidades e procura inserir, né, o máximo, ou inserir toda a sociedade na dinâmica social, política, ou seja, ter uma sociedade democrática de fato, e aqueles que veem a sociedade como vê a direita brasileira, com essa ideologia escravagista, com essa ideia de que povo é povo, elite é elite, não se misturam, não se falam, não frequentam o mesmo clube, não são, enfim, da mesma categoria social. É isso, esse é o problema, essa é a questão que a gente está enfrentando, que a gente precisa refletir sobre ela. Muito obrigado pela atenção, espalhe o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.